E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Erickson, bem-vindo aqui a mais um Talkiano aqui no Plug. E hoje estamos com o André Caçula aqui da CRISP, né? É um publicitário aí criativo que tem sua bagagem aí muito grande na carreira publicitária. E hoje vim aqui compartilhar um pouco da sua experiência para que vocês aprendam um pouco mais sobre a imersão da criatividade aí na publicidade. Mas para começar, claro, querendo saber quem é o Caçu, para quem não conhece ainda um pouco da sua carreira aí, para as pessoas que estão te assistindo nesse momento, né? É rápido, eu não fiz muitas transições de agência, assim. Então eu comecei no Rio de Janeiro na Artplan, eu trabalhei na Artplan durante 5 anos, aí eu vim para São Paulo para a FNASCA. Na FNASCA eu fiquei 8 anos, sempre como redator. Depois de 8 anos na FNASCA, eu encarei um desafio que era ir para a UMAP para me testar em um outro estilo. Na UMAP eu fiquei 6 anos, sendo que 4 como redator e 2 como diretor de criação ao lado do Marcão Medeiros. E aí um belo dia a gente resolveu abrir uma agência. Na verdade a Crispin, a gente começou a conversar. A Crispin é uma agência reconhecida internacionalmente, queria abrir um escritório no Brasil há uns 8 anos, não conseguia. A gente acabou fazendo uma ponte, funcionou e 6 meses depois a gente abriu e agora já estamos com 3 anos agora. E eu vejo muito que os criativos têm essa dúvida, como é que eu posso trabalhar a parte da gestão, né, como criativo? Como é que você vê essa transição do cara que talvez seja o redator, o raiz que está lá produzindo texto diariamente, para o cara que transmite a questão de gerenciar, além de criar, também gerenciar pessoas? Como é que você vê esse lado criativo com pessoas? Acho que o maior salto que um criativo tem que dar nessa hora é furar a bolha da criação, assim, né? Em geral, a criação talvez seja o departamento mais voltado para si mesmo, assim, mais voltado para o próprio umbigo, assim, que pouco circula na agência, que não sabe o nome do cara da mídia, que acha que o atendimento é inimigo, que o planejamento está ali para atrapalhar ele. Então, acho que a primeira coisa é entender que é um sentimento de todo, né? Não é sobre a criação, é sobre uma agência, né? Uma vez que você consegue romper essa bolha, você consegue entender. O ponto da história da comunicação, a base é o diálogo, a base é a interação humana, a base é a interação de pessoas. Interação de criação para criação não leva a canto algum, né? Ela nasce e morre ali mesmo. Então eu acho que para você passar a ser um gestor, você tem que ter esse entendimento do todo. Eu acho que tem uma coisa de deixar um pouco o ego de lado, assim, botar um pouquinho mais o pé no chão, circular mais, entender mais sobre o problema do cliente, que o problema do cliente é muito mais importante do que o seu. Né? Porque é através dele que você vai chegar numa solução criativa eficiente de negócio que resulte numa mudança naquela categoria. Né? Eu acho que por muito tempo era uma divisão de mesa. De um lado é o cliente, desse lado são os criativos. E aí o criativo tentava muitas vezes resolver o lado dele, mas não queria pensar no cliente. Então eu acho que tem uma série de quebras, assim, né? Acho que a quebra da diva, a quebra do ego, a quebra de achar que só esse departamento é o coração, ou é a única coisa que funciona na agência. Então, pezinho no chão, com calma. Porque até que hoje em dia os setores de agência não são mais como cada um tem o seu andar, tinha a sua salinha. Hoje eu vejo cada vez mais que as agências, mesmo tendo suas salinhas de setores, elas se unem muito mais, né? Porque o planejamento ele trabalha junto com a criação trabalha com atendimento e por aí vai, né? Eu acho que a agência hoje em dia é muito mais unida, né? Mas esse é um... Tem uma coisa que é o discurso e outra coisa que é a prática, né? Assim, eu tô com uma agência que agora chegou a um número de 100 pessoas. Ela mudou, né? A cultura da agência balançou. E o que acontece quando a agência cresce muito rápido? Você volta para aquele comportamento de defender o seu setor. Sim. Então você perde um pouco essa integração, você começa a criar o que a gente chama de feudo dentro da agência, né? Então é um trabalho diário aí, de novo, do gestor, né? Sejam ele quais forem, se é um cara que vem de origem de planejamento, se é um cara de origem de criação, atendimento, de integrar o tempo inteiro, porque é um trabalho diário. Porque o ser humano ele tem uma coisa de proteger o seu. Né? Se tem alguma coisa que vai acontecer com alguém que você goste muito, naturalmente, você coloca o seu corpo na frente e protege aquela pessoa. Isso vale para o setor também. Ainda mais quando ele cresce, que aí fica aquela coisa que eu odeio dentro de agência, que é procurar o culpado, né? Mas quem é o culpado? Não é uma pessoa, é um grupo, é o todo? Então, é um trabalho, esse é o trabalho mais difícil, manter a integração, porque é um trabalho de formiguinha todo dia, né? Quase você baixar de novo a bola. A gente tem um comportamento, por exemplo, na agência, que a criação tem que estar no momento do briefing, para depois ela não gerar uma reclamação. A mídia tem que estar próxima da criação logo no início do processo, não no final. Mas, de novo, são processos que você tem que cuidar diariamente, porque senão você perde e isso vai. É todo fluxo, né? E eu acho uma coisa que eu vejo muito como criativo, né? Que,
eu sou comparado a um artista, um cara que tem uma mente aí de criação de arte e tal. O publicitário, ele é artista? Não, o publicitário não é nem um pouco. Assim, se ele tiver um lado artista dele, e eu conheço alguns que tem, eu admiro muito. Bom, a minha origem, né, o meu início de carreira era músico. Né, eu tinha uma banda, eu queria ser músico, e a agência foi um negócio, eu vou até falar hoje sobre isso, a agência apareceu por acaso. Né, era uma coisa que mais servia a minha família do que a mim mesmo. Sim. E depois eu consegui achar. Mas eu nunca trouxe para dentro da publicidade aquilo que eu tinha na música. Quer dizer, tirando a parte de... Tem uma parte de criação que você, sei lá, você improvisa aqui e ali. Mas são coisas diferentes, né? Inclusive, eu mesmo divido essas coisas, assim. O que eu exerço como criação tem um fim de negócio, né? Claro. No final, é uma venda. E eu acho que a gente está meio longe, assim, de novo aí a gente volta para aquela coisa do ego, né? Não que eu sou um artista, a palavra gênio que ficou tão desgastada, né? E aí é aquilo que te cerca, que te coloca com os pés no chão. Minha mulher fala sempre, eu não entendo quando vocês se autodenominam gênios, né? Denominam gênios, porque vocês não estão inventando a cura de nada, assim, tipo, vocês não estão decidindo... o cara inventou a cura do câncer, beleza, o cara fez um quadro a lá Picasso... Sabe, essas coisas elas se confundem demais, assim. Atividades paralelas são fundamentais. Na equipe eu tenho o Mihail, que é um pintor, um artista plástico incrível, mas o trabalho de artista plástico dele é um, o trabalho dele da criação é outro. Tem o Marcelo Tolentino, que é um diretor de arte que trabalhou aqui comigo na UMAP, abandonou a publicidade e está fazendo um estudo profundo para ser um artista completo. Escultura, cerâmica, pintura, eu acho demais, assim, acho pretensioso. Vamos ficar com o nosso que é publicidade. Pode ser mais fora da agência. Fora da agência. Não pode confundir essas coisas. E eu vejo muito que, assim, tem essa percepção, não sei se é real a minha percepção, que antigamente o desejo de ter um cane, de ter um prêmio, de, sei lá, glorificar e o ouro. Eu vejo que hoje em dia está caindo um pouco mais esse tal tesão de ter um prêmio, um cane. Tu acha que isso é real? Como é que tu vê essa visão do criativo que busca muito prêmios? Isso ainda é algo muito promissor em 2017, por exemplo. Essa é uma perguntinha danada essa, mas vai lá, vamos tentar explicar de um jeito antes que meus sócios me matem. Funciona assim, eu acho. A gente tinha menos prêmio, né? Hoje Cannes, eu acho que Cannes distribui, sei lá, mais de 1.500 leões. Por ano. É muita categoria. Além de Cannes, tem todos os outros festivais, uns mais, outros menos, mas com muito... Os prêmios se multiplicaram em excesso. Isso acabou tirando um pouco do peso da conquista de né? Se a gente pensar em Think Different, a campanha da Apple consagrada, né, quando o Steve Jobs volta para a Apple, aquela campanha acho que ganhou 2 leões, né? Hoje uma campanha, né, o cara, se ela pode ter 40 leões, ela pode ter 35 leões. Isso eu acho até que inclusive criou uma certa injustiça histórica, né? Porque se a gente olhar para trás, alguns não tiveram essa chance ou banalizou um pouquinho. Eu acho que tem novos pensamentos, né? Assim, você ser movido por prêmio como negócio é uma coisa que eu acho que vai começar a decair. O que acontecia é que as grandes redes descobriram que isso aumentava as ações, e aí todo mundo apostou muito alto nisso, as agências já apostavam alto, isso dava um retorno, mas sempre tem alguns outros movimentos. A Wieden Kennedy, por exemplo, como política de grupo, eles não inscrevem em Cannes se não tiverem uma ideia grande e boa, não produzem para isso, né? A gente, na Crispin, a gente fez um modelo diferente. A gente já teve um monte de prêmios, fantasmas, não fantasmas. Assim, a gente decidiu como modelo de negócio, e aí a gente volta para a questão da gestão, que não é um negócio rentável para a gente fazer fantasma do zero, assim, sabe? Botar dinheiro, fingir que aquilo existiu, veicular. Então, isso faz com que a gente olhe para o dia a dia com mais fome, né? Que a gente tenta tirar isso do dia a dia. Mas eu acho que prêmio, de fato, é uma consequência, assim, deveria ser uma consequência. Muitos meio que botam isso como método de vida, né? Eu quero ter vários prêmios, por aí vai. O que não quer dizer que não seja assim. Você vê um Fearless Girl lá, da estátua da menina, é um negócio incrível. Mas aquilo tem um impacto na cultura, né? Ninguém mais vai para Nova York e não quer passar por aquela estátua e ver aquilo, sabe? O que não pode, para mim, é uma coisa meio clubinho fechado, sabe? Isso tem que ter alguma relevância para quem está de fora. E hoje a gente vê que cada vez mais algumas agências
nem todas ainda, mas assim, uma boa parte das agências do Brasil inteiro, ela vem cada vez mais se abrindo, algumas até param de fazer conteúdo, produzir campanhas para offline e vem cada vez mais se conectando online, né? Como você está observando no Brasil, o mercado brasileiro de agência, para essa tal transformação para o digital, né? Ou talvez para como está complementando o offline com o online, algumas agências, por exemplo, também. Vamos lá, eu acho assim, se a gente olhar para a história da propaganda nos últimos 15 anos, teve um movimento em 2002, 2003, que era uma tentativa de acelerar o processo de digitalização, como se a digitalização, o mundo digital ia engolir o mundo offline. Né? A Advertising Week depois teve que fazer uma revisão sobre as profecias e todas elas falharam porque tem um tempo que demora. Outra coisa que eu acho que muitas agências digitais e muitas mentes digitais apostaram nesse fim, né? Que para uma coisa existir, a outra tem que acabar. Sim. A gente tem, né, se você olhar um estudo de mídia hoje, o rádio, por exemplo, ele tem um comportamento que vai durar... A gente achava que o podcast ia matar o rádio, mas o rádio continua existindo. O Spotify vai matar o rádio. O rádio continua sendo uma mídia forte. Então, vou falar da Crispin, né? O nosso pensamento lá, a gente é muito focado em coexistência. Porque eu não acho que as coisas... Eu acho realmente que as coisas se equilibram e que não uma precisa matar. A gente hoje tem uma receita que é literalmente quase 50-50% entre off e digital. E não é porque a gente quer esse balanço ou porque a gente procura, porque a gente olha primeiro para o problema, para aquele negócio, para o briefing, e a gente tenta resolver com o canal que mais é passível de conectar com aquele problema. Então não fico muito... E a gente também viveu e observou muito aí o Marcão, que tinha uma divisão na criação. Então, a criação, quando ela é offline e ela é online, tem apelidos, né? Então, sei lá, um apelido clássico é Califórnia e Tijuana, né? Digital é Tijuana, Malhação e Novela das 8, né? Eu sou aqui naquele elenco que um dia talvez chegue. E hoje a gente procura profissionais que eu não contrato ele porque ele é um cara muito bom disso ou muito bom daquilo. Eu contrato criativos. Os nossos briefings internos da agência não tem qual é a peça que tem que ser criada na origem, isso diminui, isso acho que foca você buscar realmente um problema, mas eu acho que a gente está numa curva agora um pouquinho mais em ascendência, assim, demorou muito a entender que era necessário mesclar, que era necessário realmente integrar. Voltamos ao discurso prática, né? Na prática é difícil você fazer essa coexistência numa mentalidade, eu acho, muito ainda comportada ainda. Mas eu também não quero avançar para assim, nossa, agora só o digital vai resolver, ou só os 6 segundos do Facebook é a solução, só o Big Data. Eu particularmente não gosto de nenhuma teoria que começa com só. Assim, porque eu acho que tem muitos caminhos a serem percorridos e a gente, né, volta. Se a gente olhar para a música, né, streaming vende menos hoje do que disco de vinil. É um absurdo, né? Qual o profeta que ia fazer isso? E muita gente acha que é o contrário, né? Não, o vinil vai morrer, não. O vinil voltou. Voltou e hoje é um sucesso. Né? E é caro, hein? Se comprar o vinil hoje em dia, se você tivesse guardado e revender hoje, você ganha uma grana. Eu guardei alguns. Boa, aí já faz investimento aí. Caso um dia queria fazer isso. E para fechar, uma dica aí pra galera que tá talvez começando ou que já trabalha e quer um pouco dar um up na carreira, como o cara pode buscar aí uma melhoria aí na publicidade, né? Super difícil, é tão particular. Eu vou dar a minha lição, assim, acho que foi o momento em que a minha carreira mudou mesmo, né? Eu tive uma aula com um psicólogo durante, sei lá, 4 dias num curso que eu estava fazendo fora e era uma imersão para valer mesmo, assim. E ele falava um negócio que é assim, você é aquela pessoa que você é hoje, mas é aquela pessoa que você foi. E em algum momento eu desconectei com a pessoa que eu fui, entendeu? Então eu acho que se eu pudesse dar uma dica não importa o quanto de sucesso você faça, quantos prêmios você ganhe, quanto de dinheiro você ganhe, tem uma parte que a gente não pode desconectar, que é aquilo que você foi, né? E eu acho que isso é ser verdadeiro consigo mesmo numa indústria tão agressiva, talvez seja um dos maiores valores que você deva preservar. A gente não é só hoje, né? A gente é tudo que a gente já viveu. Né? Pois é. Perfeito. Então, obrigado por estar com a gente, valeu. O pessoal já sabe, né? Gostou? Dá um like aí, compartilha para os amiguinhos. E é isso, semana que vem voltaremos aqui com mais um vídeo, com mais um entrevistado. E muito obrigado por chegar até aqui, até o final do vídeo. E abraço, até a próxima. Valeu.